Então vamos imaginar agora um sistema modelo, um sistema que tenha todas as características necessárias para a gente entender o conceito do estado de equilíbrio e os conceitos associados ao estado de equilíbrio, que estão correlacionados com a cinética, com a termodinâmica e com outros ramos da química. Então a nossa reação modelo é uma reação em que A se transforma em B, mas como pode ser visto aqui por essa seta, essa dupla seta de equilíbrio, significa que B também pode se transformar em A de novo. Então aqui existe a reação direta, que é a reação de A virando B, e a reação inversa, que é B retornando para A, certo? Sistema simples, estequiometria 1 para 1, a gente não vai se preocupar com coisas mais complicadas, agora que não tem uma necessidade. Então, retomando os conceitos do que a gente viu na parte de cinética química, vamos admitir, por simplicidade, o caso mais simples possível, que ambas são reações de primeira ordem, ou seja, a reação aqui é em primeira ordem em A, e a reação inversa é a mesma coisa que dizer B se transformando em A, ou seja, é uma reação de primeira ordem B. Então a reação direta, ela é uma reação em que A é o reagente, e a reação inversa é uma reação em que B é considerado reagente e A é considerado produto. Por isso que o B aparece aqui na lei de velocidade, né? Ambos os casos aqui, reações de primeira ordem. Então aqui a gente vai observar o seguinte, vamos imaginar por um momento que a gente começa com A, ou seja, que eu consigo um frasco que em determinadas condições contém apenas o reagente A, certo? No início, a concentração então desse reagente A vai ser alta, né? Aqui é aliás, vamos pintar de azul aqui. A concentração de A é alta e a concentração de B é zero, certo? Então a gente está começando a reação apenas com A e eu não tenho nenhum B, portanto, neste eixo aqui, que é o eixo de concentração, eu estou dizendo que não existe B. Ok, como que essas reações vão se comportar? Então eu tenho que pensar tanto na velocidade direta como na velocidade inversa. Então se no começo não existe B, significa que esse valor aqui é zero e que, portanto, a velocidade inversa é zero. É lógico isso, porque se eu não tenho B, não tem como existir uma taxa de conversão de B em A. Isso precisa que B exista para que B se converta em A. E como no começo B é zero, a velocidade inversa no começo aqui, ela vai ser zero também, certo? Vou pintá-la de vermelho aqui. Agora, no começo, então, a gente só tem a velocidade direta e ela tem uma velocidade que é proporcional à concentração de A, que também vai ser um valor alto, qualquer valor, vamos dizer que ele seja aqui. Então, essa daqui é a velocidade direta e essa daqui é a velocidade inversa. Ok, então, à medida que a reação avança, A é consumido para formar B, ou seja, a concentração de A tende a diminuir e a concentração de B tende a aumentar, certo? Então vamos dizer aqui que a concentração de A começa diminuindo e a concentração de B começa aumentando. À medida que a concentração de A diminui no tempo, certo? Esta velocidade da reação que envolve o A, ela também diminui, uma vez que a velocidade, se esse valor está diminuindo, esse aqui está diminuindo também. Então a velocidade direta, ela tende a diminuir proporcionalmente à diminuição na concentração de A. E o mesmo ocorre aqui. À medida que B aumenta, a concentração de B cresce, isso significa que a velocidade inversa cresce também. Ela era zero, mas quando começa a existir quando começa a existir o composto B, um pouco desse composto B começa a retornar para A. Portanto, a sua velocidade aqui tende a aumentar. Como, por enquanto, ainda existe mais A do que B, né? Isso significa que essa velocidade aqui continua sendo maior do que essa. E, em outras palavras, o consumo de A continua sendo mais rápido do que o consumo de B, certo? Então isso significa que A continua diminuindo, mas numa taxa cada vez menos inclinada. À medida que A reage numa taxa, à medida que A é consumido, cada vez menos A está disponível para reagir e essa velocidade vai diminuindo. E isso aqui também acontece com o B. À medida que o B vai se formando, vai chegar uma hora que ele vai se equiparar com A aqui, certo? Então, a partir daqui, nós podemos ver que as concentrações não mudam mais. E por que acontece isso?
Porque vai chegar uma hora em que essas duas velocidades aqui, elas tendem também a um comportamento, né, assintótico. E, principalmente, elas tendem a se igualar. Ou seja, vai chegar uma determinada condição aqui, que no caso é esse instante do tempo aqui, que é o mesmo daqui, né, em que a velocidade com que A é consumido tende a cair, a velocidade com que B é consumido tende a aumentar, mas vai chegar uma hora que essas duas velocidades vão se igualar. Ou seja, a taxa com que A se transforma em B é a mesma taxa com que B se transforma em A de volta. Ou seja, a velocidade de ida é a mesma velocidade de volta, que é esse ponto aqui. Ou seja, a partir desse instante do tempo em diante, A é consumido e gerado na mesma taxa, B é gerado e consumido na mesma taxa. Por isso que a concentração de A não muda mais no tempo e a concentração de B também não muda. O que é importante desse gráfico? Não é porque a reação é 1 para 1 que o estado de equilíbrio vai ter as mesmas quantidades de reagentes e produtos, de jeito nenhum. Existem, talvez, um ou outro caso em que isso possa acontecer e é nada mais do que uma coincidência. A grande, ampla, imensa maioria dos casos, as composições do estado de equilíbrio ou favorecem os reagentes ou favorecem os produtos. Isso é absolutamente normal. Nesse caso aqui, o estado de equilíbrio é o estado deste tempo em diante. Então, isto daqui é o equilíbrio químico. O que é esse tempo aqui, antes do equilíbrio químico? É o que a gente estudava lá na cinética. Quando a gente estudou cinética química, a gente estava estudando as situações em que as concentrações variavam no tempo. Qual que é a variação aqui? A variação é zero, ou seja, o delta de concentração, a derivada da concentração em relação ao tempo para uma constante, a velocidade da reação aqui é zero. A velocidade global, por quê? Porque a velocidade direta, inversa, elas continuam acontecendo. A única coisa é que elas passam a ser iguais uma à outra, que é essa situação aqui. Então aqui eu tenho o estado de equilíbrio químico estabelecido deste ponto em diante, certo? Então esse é o conceito principal. Equilíbrio químico. Velocidades das reações direta e inversa são iguais, concentrações são constantes. Muitos alunos confundem essas duas coisas no decorrer da fenomenologia do conceito, né? Então, eles dizem que as velocidades são constantes e as concentrações são iguais. É o oposto. Velocidades iguais, ou seja, ida e volta com a mesma taxa, concentrações constantes no tempo, porém não necessariamente iguais. Agora, isso foi a conclusão porque nós começamos com A, certo? O que teria acontecido se nós tivéssemos começado com B? Começado com B. Então seria praticamente a mesma coisa, só que invertido. Quer dizer, a concentração, a velocidade inversa teria começado alta, a velocidade direta teria começado baixa, mas elas também teriam, né, o mesmo comportamento visto antes, ou seja, à medida que B fosse consumido, a velocidade envolvendo B ia diminuir, à medida que A fosse regenerado, a velocidade envolvendo A iria aumentar, até que essas duas se encaixem perfeitamente, de modo que uma compense a outra, né? Nenhuma das duas reações para. Elas simplesmente atingem uma situação em que a ida e a volta possuem a mesma velocidade no tempo. E o mesmo ia acontecer aqui. Quer dizer, se eu tivesse começado com B, seria a concentração de B que teria começado alta. E seria a concentração de A que teria começado no zero. Agora, o ponto importante é, o B não teria seguido essa curva azul aqui e nem o A seguido essa curva vermelha. Por quê? Porque a composição do equilíbrio, ou seja, o fato de existir mais A do que B no equilíbrio, independe de ter começado com A ou com B. Ou seja, esta composição tem que ser atingida independente do ponto de partida. No caso aqui, se eu comecei com muito B, tudo bem, mas ele ia ter que decair até aqui, e se eu tivesse muito A, ele ia ter que subir até aqui. Ou seja, apagando os outros gráficos, né? Independente do ponto de partida do meu gráfico, a composição de equilíbrio tem que ser a mesma. E as velocidades no ponto de equilíbrio também tem que ser as mesmas, começando com A ou começando com B.
Claro, esse caso aqui é uma estequiometria 1 para 1, não tem problema. Agora, se a gente tivesse estequiometrias mais complicadas ou reações com mais reagentes, o mesmo teria que ser respeitado, ou seja, a composição do equilíbrio ela é fixa para uma certa reação em uma certa temperatura. A menos que você mude a reação ou mude a temperatura, o estado de equilíbrio vai ser o mesmo, independentemente do ponto de partida.